Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Vamos ao texto de Lucas, capítulo de número 20. Hoje nós vamos concluir o capítulo de número 20 e abrir o capítulo de número 21. Voltamos à quarta temporada de Lucas há algumas semanas. E é aqui que nós ficaremos até o final do ano, Deus permitindo. E então fecharemos o estudo do Evangelho segundo Lucas ao longo dos meses de março e abril, quando vamos comemorar a Páscoa ou a Semana da Paixão do nosso Salvador. Hoje, Lucas, capítulo de número 20, nós vamos estudar a partir do verso de número 27. Você sabe qual é o seu estilo de aprendizagem? Os estudiosos nos dizem que há, no mínimo, 3 estilos de aprendizagens: o auditivo, o visual e o sinestésico. Os alunos auditivos aprendem ouvindo uma boa aula, uma boa exposição teórica. Os alunos visuais aprendem com o que podem enxergar, exemplos práticos ou ilustrativos. Os sinestésicos são mais bem-sucedidos quando manipulam algum objeto ou quando tomam nota da aula ou da exposição. Você sabe qual é o seu estilo de aprendizagem? Conhece o estilo de aprendizagem dos seus filhos? É muito importante saber do nosso estilo de aprendizagem, porque isto facilita o nosso estudo. Ainda assim, nós precisamos concordar com um fato: nós nunca conseguimos reter todas as informações. Não conseguimos memorizar todo o assunto de determinada aula. E isso ficou muito claro, a título de exemplo, quando recentemente eu fui a um restaurante com a minha família. E fizemos o pedido, e quando finalmente a comida chegou à mesa, enquanto o garçom a colocava sobre a mesa, ele nos apresentava os mais diversos molhos que acompanhavam a comida. Ele tinha 30 molhos para nos apresentar. E quando chegou ao 5º molho, Sofia, minha filha de 6 anos, o interrompeu e disse: "Meu amigo, você acha mesmo que eu vou decorar os 30 molhos do seu restaurante? Não seria mais fácil colocá-los sobre a mesa? Nós vamos provando e conhecendo à medida que comemos." Todos rimos, inclusive o garçom. E embora seja engraçado, Sofia tem um ponto: nós não conseguimos memorizar todo o assunto de todas as aulas das quais participamos. Por vezes, memorizamos parte, mas não tudo. Podemos ser auditivos, visuais ou sinestésicos. Podemos até mesclar os estilos de aprendizagem, mas o fato é, não conseguimos reter tudo. Não conseguimos memorizar todo o assunto. E Jesus sabe disso. É por isso, na verdade, que Ele quer nos ajudar através deste texto. Através dos parágrafos que vamos estudar, Ele vai nos lembrar antigas e importantes lições. Nós já as conhecemos, por vezes as esquecemos. Através do texto, ele vai avivar a nossa memória, relembrando-nos ricas e importantes lições que devem ser guardadas no nosso coração. Para começar, queridos, eu gostaria de ler apenas o verso de número 41. E depois eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler boa parte do texto que vamos estudar na manhã deste domingo. Verso de número 41, do capítulo 20, do Evangelho segundo Lucas. Diz o texto: "Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi?" Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela manhã deste domingo e pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrir o que chamamos de Dia do Senhor, na presença do Senhor, louvando o nome do Senhor
e ouvindo a palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus por tudo que fizemos até aqui, como parte do nosso culto a Ti. Pedimos que agora o Senhor abra os nossos ouvidos, abra e ilumine os nossos olhos, nos permita ver, perceber as riquezas insondáveis da Tua palavra. Nós precisamos das lições que aqui estão diante de nós neste texto. Por vezes nos esquecemos delas, Senhor. Precisamos da Tua ajuda e precisamos da Tua lembrança. Ajuda-nos a estudar o texto e que ele se torne claro e poderoso nos nossos corações. Glorifica o nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. E nós te daremos ao final deste culto toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós já sabemos que Jesus está em Jerusalém. Sabemos que Ele está em Jerusalém para cumprir sua grande missão. Morrer na cruz do Calvário para a salvação dos pecadores. Sabemos também que Jesus está em Jerusalém cercado por controvérsias religiosas. Na última semana, tratamos da controvérsia, por exemplo, entre Estado e Igreja. Tratamos da controvérsia da autoridade de Jesus. Tratamos também da controvérsia da autoridade do julgamento de Jesus. Elas não acabaram. Ao longo do texto de hoje, Jesus vai tratar de outras controvérsias. A controvérsia da ressurreição, a controvérsia da identidade do Salvador e a controvérsia da verdadeira espiritualidade. Enquanto lida com os religiosos de Jerusalém, enquanto trata de responder às controvérsias, ele nos ensinará grandes e importantes lições. Os discípulos precisam ouvir e guardar as lições. Eu e você também precisamos fazer o mesmo. Precisamos ouvir e guardar as importantes lições deste capítulo. Quais são elas? E como o Senhor pode avivá-las em nossa memória? Eu as listei no nosso boletim informativo, página de número 2. Nós temos aí um esboço da nossa mensagem, com algum espaço para anotação, e logo abaixo, perguntas para reflexão e sugestões de leitura. Se você quer aprender mais, estudar mais, as sugestões de leitura sobre a série de mensagens em Lucas. Quais são as lições importantes salientadas por Jesus neste texto? Em primeiro lugar, queridos, Jesus nos oferece uma lição importante sobre a doutrina da ressurreição. Ao perguntar sobre os impostos, no texto da semana passada, os fariseus estavam levantando um debate político. Ao perguntar sobre a ressurreição dos mortos, no texto de hoje, os saduceus estão provocando um debate teológico. A pergunta dos saduceus é: haverá mesmo uma ressurreição dos mortos? Para entender melhor a situação, nós precisamos conhecer os saduceus. Quem eram e qual era sua crença ou no que criam. Os saduceus eram a elite da religião e da política de Israel. Dos 71 oficiais da Suprema Corte de Israel, chamada de Sinédrio, eles sempre tinham a maioria e, por isso, sempre faziam o sumo sacerdote de Jerusalém. Estavam sempre no poder político e no poder religioso de Israel. Mas eles não acreditavam ou não valorizavam toda a Bíblia do Antigo Testamento. Na verdade, eles valorizavam apenas o Pentateuco de Moisés, ou os 5 primeiros livros de Moisés. Acreditavam no Pentateuco,
mas não acreditavam, por exemplo, na doutrina da ressurreição. Não acreditavam na existência dos anjos ou no reino espiritual de Deus. Eram materialistas. E porque eram materialistas, não se preocupavam com a vida do porvir e nem precisavam. Do ponto de vista material, eram ricos e tinham que viver a vida aqui e agora. Quando viram então Jesus atacar o negócio do templo, com o qual eles lucravam muito, eles se voltaram contra Jesus, se uniram aos fariseus para pegar Jesus em alguma controvérsia. Eles se aproximam de Jesus, segundo Lucas, e fazem uma colocação, ou levantam uma questão. Verso de número 28 do capítulo 20. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Primeiro eles levantam a lei de Moisés. Nós acreditamos que uma mulher sem filhos, que perdeu o seu marido, deve ser entregue ao seu irmão, a fim de que o nome do seu irmão ou do seu esposo seja perpetuado sobre a terra. E eles levantam esta situação hipotética. Digamos que uma mulher não teve filhos com seu primeiro esposo, tampouco com seu segundo, terceiro, quarto, quinto, todos eles morreram sem lhes dar filhos. E então ela morreu. Quando ressuscitar dos mortos, de quem ela será esposa? Eles pensam que colocaram Jesus contra a parede ou no escanteio. Eles não acreditam na ressurreição. Mas se existir uma ressurreição, como é Jesus que nós resolvemos este problema? Ela teve muitos maridos. De quem ela será esposa na ressurreição? Jesus oferece 2 respostas. Uma resposta que trata da diferença entre a vida terrena e a celestial, entre a vida do agora e a vida do porvir. E depois ele oferece uma resposta bíblica que prova a doutrina da ressurreição. E ele o faz a partir do verso de número 34, por favor. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. 2 respostas. A primeira é: saduceus, vocês precisam entender, a vida do porvir será muito diferente da vida terrena. No céu de glória, as pessoas não se casarão, tampouco serão dadas em casamento. Esta mulher não terá mais necessidade de ter um casamento. Tampouco os homens terão necessidade de ter uma esposa. O casamento, como o conhecemos, deixará de existir, porque ele dará lugar a outro relacionamento muito mais real
e satisfatório. A vida eterna será eterna, logo não haverá necessidade de procriação, porque eles vivem ou viverão como os anjos, eternamente na presença de Deus. E como Jesus prova a doutrina, os saduceus são pessoas do Pentateuco. Então Jesus volta ao relato do Êxodo para falar de Moisés, ou a partir de Moisés, sobre a doutrina da ressurreição. E se há ressurreição, Moisés já nos falou há muito tempo. Quando Deus apareceu para ele na sarça, Deus não se revelou como apenas o Deus de Moisés, mas como Deus dos patriarcas. Para os israelitas, os patriarcas estavam mortos. Para Deus, eles estavam e estão vivos em sua presença para a glória do seu nome. E diante da dupla resposta de Jesus, o verso de número 40 nos diz que ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Será que nós vamos ousar? Não quero armar uma armadilha contra Jesus. Não estamos aqui para colocá-lo contra a parede, para levantar controvérsias, mas estamos aqui para aprender com Jesus. E a partir desta primeira porção do nosso texto, quais são as lições da ressurreição bíblica? O que nós podemos aprender de prático com esta passagem, queridos? Em primeiro lugar, a doutrina da ressurreição nos ensina que o casamento, como o conhecemos, é temporário, tem os seus dias contados. Aos que vivem um excelente casamento, e é o que nós desejamos para todos, a notícia pode soar como um balde de água fria. Como assim, pastor? O meu maravilhoso casamento terá um fim? Eu não vou mais desfrutar da minha esposa, do meu esposo? Sim, mas isso não significa um balde de água fria. Por que não? Porque o nosso casamento dará lugar a um outro casamento. Nós deixaremos o casamento temporário e entraremos num casamento eterno com o Filho bendito de Deus. Não teremos mais a necessidade deste relacionamento chamado casamento. Amaremos ao cônjuge como um nosso irmão querido, mas não teremos mais a necessidade deste casamento, porque seremos para sempre filhos eternos de Deus. Encontraremos nele e no relacionamento com ele tudo que a nossa alma mais deseja e anseia por viver. Aos solteiros ou aos separados, o texto bíblico que agora estudamos é fonte de grande encorajamento, porque ele nos diz que o casamento não é o único instrumento de felicidade que Deus pode nos dar. O casamento não é o nosso Deus. Se seremos eternamente felizes na glória do Pai, sem um casamento humano, nós também podemos ser muito felizes aqui e agora, mesmo que não sejamos casados, porque temos a Cristo Jesus como nosso melhor e verdadeiro noivo. Em segundo lugar, queridos, a doutrina da ressurreição nos ensina, a partir deste texto, sobre a qualidade da vida eterna. Em uma simples sentença: a vida eterna será eterna. Por vezes nós ouvimos o seguinte ditado: o que é bom dura pouco. E isto é muito presente nas nossas vidas. Mas quando a ressurreição tomar lugar, o que é bom nunca mais deixará de ser bom. Estaremos sempre em festa e a nossa alegria nunca mais findará.
Ao mesmo tempo, os sofrimentos da terra, as dificuldades enfrentadas na caminhada, todos os momentos difíceis ficarão para trás. E nós nunca mais seremos interrompidos por uma morte trágica ou não esperada. Para sempre viveremos ao lado do nosso Deus e para sempre viveremos em uma qualidade de vida eternamente melhor. Sabrina me mostrou na última semana uma foto de uma estátua construída por um pai, de um filho ou de um menino deixando a cadeira de rodas. E a estátua estava construída sobre o seu túmulo. E a mensagem era: o meu filho está finalmente livre. É mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Por agora nós sofremos. Por agora estamos presos a difíceis realidades da vida. Mas em breve, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e ressuscitar os mortos em Cristo, estaremos para sempre livres de todas as dificuldades da vida. Em terceiro lugar, queridos, a doutrina da ressurreição tem sua prova nas Escrituras Sagradas. Foi o que Jesus disse aos saduceus. Ele voltou ao Antigo Testamento e provou a doutrina e qual é o ensino, ou qual é a implicação da fala de Jesus. Jesus não via o Antigo Testamento como palavras de homens. Jesus via o Antigo Testamento como palavras de Deus. É por isso que eu creio no Antigo Testamento. Porque o Filho encarnado de Deus disse: são as palavras do meu Pai. Quando Paulo prova a doutrina da ressurreição, escrevendo aos primeiros, ou a sua carta de 1 aos Coríntios, ele relembra um fato histórico e visto por mais de 500 pessoas. Ele diz: estas viram o Cristo ressurreto. Você me diz: mas nós não estávamos lá, Renan. Eu não vi o Cristo ressurreto. Eu também não vi. Mas os apóstolos que viram deram a vida por esta mensagem. Eles morreram porque pregavam a doutrina da ressurreição. Eles morreram porque diziam: eu vi o Cristo crucificado, mas eu vi o Cristo ressurreto. Como não crer em homens que entregaram a própria vida pela ressurreição do Salvador? Por fim, queridos, a doutrina da ressurreição só pode ser uma realidade quando estamos em Cristo Jesus. Como assim? Jesus nos diz nesta passagem que os que tomarão parte na ressurreição dos mortos são os que forem considerados dignos. Ou seja, Jesus está dizendo que nem todos tomarão parte nesta ressurreição, ou nos benefícios da sua ressurreição. E que os que vão tomar parte na ressurreição devem ser considerados dignos. A pergunta é: como podemos ser considerados dignos? O pastor e escritor Philip Ryken escreve: a expressão considerado digno significa literalmente ser feito digno, ou ser contado por digno. Ele continua: não se trata, portanto, de algo que fazemos, mas do que alguém faz por nós. Não é algo do qual podemos nos gabar, ou não é algo que declaramos que temos. É algo que Deus faz e declara por sua graça sobre nós. Não somos dignos. Por causa dos nossos pecados, nós não somos dignos de tomar parte na ressurreição do Senhor. Mas por causa do precioso Filho de Deus e de sua dignidade,
quando tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, Ele nos vestiu com a sua justiça e nos declarou dignos da glória do Pai. Eu e você só podemos tomar parte na ressurreição de Deus ou dos santos se estivermos vestidos pela dignidade do Salvador. Quais são as lições importantes, queridos, que Jesus salienta no nosso texto? Em segundo lugar, Jesus nos oferece aqui uma lição importante sobre a identidade do Salvador. Os fariseus primeiro e os saduceus por último fizeram ao longo do capítulo 20 diversas perguntas a Jesus. Mas agora é Jesus quem levanta uma pergunta. E como os saduceus, a pergunta de Jesus tem um caráter teológico. Sua pergunta é, verso de número 41, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Filho de Davi é o título mais presente na boca e na mente dos judeus, quando conversam sobre o Messias prometido do Antigo Testamento. Eles viviam na expectativa por um filho de Davi, que estava para chegar a fim de colocar as coisas em ordem outra vez. Eles viviam na esperança da chegada do filho de Davi, que libertaria Israel do poder romano e que levaria a nação outra vez ao topo do mundo. Jesus sabe da profecia. Ele sabe também da ansiedade do coração dos judeus. Mas esta não é a questão. Ele sabe que é filho de Davi. E ao longo de toda a narrativa, Lucas vem provando este fato. Desde o seu nascimento, Lucas nos diz que ele é mesmo descendente de Davi. Mas esta não é a questão. A questão está nos versos 42 e 43. Quando Jesus diz, o próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Depois de citar o Salmo, Jesus conclui, portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Percebeu a questão? Jesus é sim filho de Davi. A questão é, por que Davi o chama de Senhor? Jesus não nega sua descendência. Ele é mesmo descendente de Davi. Mas por quê? No Salmo de número 110, Davi, falando sobre o seu filho prometido, o chama de Senhor. Implicitamente, Jesus está tratando da sua verdadeira identidade. O Salvador prometido do Antigo Testamento não será apenas filho de Davi. Segundo Jesus e segundo o próprio Davi, ele será Senhor de Davi. O que significa dizer que ele será maior do que Davi. Ele não é apenas descendente humano do melhor rei que Israel já teve. Ele também é descendente do próprio Deus. Jesus não é apenas filho de Davi, ele é filho de Deus. Não é apenas filho de Maria, é obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Não é apenas humano, é divino. E é o que Lucas tem tentado provar desde o início. Que este homem não é apenas homem, ele é Deus homem entre nós. E se até Davi o viu antecipadamente e o tratou por Senhor, por que os israelitas se negam a fazê-lo? Por que os israelitas não o recebem
como o Salvador prometido do Antigo Testamento. Será que nós reconhecemos a identidade do nosso Salvador, irmãos? A propósito, como é que este texto nos ajuda com a questão? Quais são as aplicações práticas ou as lições práticas da identidade do nosso Salvador? Em primeiro lugar, o texto nos revela que Jesus é o filho de Davi, o rei prometido das Escrituras. E talvez você esteja se perguntando qual é a relevância da informação. Por que é importante? Falar sobre o filho de Davi, irmãos, é falar sobre cumprimento e esperança. Por séculos, os judeus aguardaram a chegada do filho de Davi. Eles aguardavam por um filho de Davi que fosse capaz de colocar as coisas em ordem outra vez. E não é o que queremos também, queridos. Os israelitas esperavam por um libertador político, porque desejavam a libertação. Se você for sincero, você vai concordar comigo. Por vezes nós sentimos que há algo errado à nossa volta. Em outros momentos, sentimos que há algo errado dentro de nós. E por mais que tentemos, nós não conseguimos colocar todas as coisas em ordem outra vez. Precisamos de ajuda. Precisamos de alguém. Quem é este alguém? Para ajudá-los, eu quero mencionar uma cena do segundo livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. As crianças chegam à terra encantada de Nárnia, são levadas à casa de 2 castores falantes e descobrem que Nárnia está vivendo um terrível inverno, sob o senhorio ou o domínio de uma falsa rainha chamada Feiticeira Branca. Ao tomarem conhecimento da escravidão, eles querem ajudar. O castor diz: vocês não podem, nem precisam. Vocês nada podem contra a Feiticeira Branca, mas não precisam se preocupar. Aslan, o grande leão, já está a caminho. Ao ouvir o nome Aslan, as crianças são envolvidas por uma sensação maravilhosa. E então perguntam: quem é Aslan? E o castor responde: Aslan? Então vocês não sabem. Aslan é o rei, é o verdadeiro senhor dos bosques. Ele dará um jeito na Feiticeira Branca. Ele, e não vocês, salvará Nárnia. E então o castor menciona um poema profético. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. E na sua juba a flor da primavera há de voltar. A nossa situação, queridos, não é parecida? Ora estamos cercados pelo mal, ora somos habitados por ele. Vivemos sob o peso severo de muitas dores. E por vezes a nossa alma se encontra sob um terrível, frio e solitário inverno. E o que fazemos? Nada podemos fazer. Queremos a primavera outra vez, queremos a liberdade outra vez, queremos a alegria outra vez. Quem pode nos ajudar, irmãos? O filho de Davi, o rei prometido do Antigo Testamento. Quando ele chega, ele coloca as coisas em ordem outra vez. Outra lição do nosso texto, além de nos dizer que Jesus é filho de Davi, o rei prometido, o texto bíblico também nos apresenta Jesus como filho de Deus. Em outras palavras, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, como diz o texto de Hebreus. De acordo com o Salmo de Davi, ele não é apenas seu filho,
Ele é seu Senhor. E por isso, por direito, está à direita de Deus Pai, de onde governa todas as coisas para a glória do seu próprio nome. E isto, irmãos, ser filho de Davi e ser filho de Deus ao mesmo tempo, é o que desvenda o maior mistério do universo. Pois é aqui que temos a resposta para a pergunta: como podemos ser salvos? Como filho legítimo de Davi, como descendente humano do rei Davi, Jesus pode legalmente nos representar diante de Deus. Ele é um de nós. Ele é filho de Maria. Mas como filho de Deus, ele pode fazer o que nós não conseguimos fazer. Ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. Ele satisfaz a justiça de Deus. E ele revela a graça e a misericórdia do nosso Deus. Ao ser preso, Jesus nos liberta. Ao ser condenado, ele nos salva. Ao morrer, nos dá a vida. E ao se oferecer como servo obediente na cruz, ele se torna o nosso Salvador, soberano e gracioso para a glória do Pai e a alegria do nosso coração. Qual deve ser, portanto, a nossa resposta, irmãos? Como devemos responder ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Adoração e pregação. Você pode adorá-lo com palavras, você pode adorá-lo com canções, e você pode adorá-lo com silêncio. Os religiosos fazem muitas perguntas a Jesus ao longo deste capítulo, mas por fim se calam em admiração. Falando sobre as marcas de um verdadeiro cristão, o maior pregador do século passado, o Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu: você não pode ser um cristão genuíno se nunca ficou calado. Como você sabe que é um cristão genuíno? Quando você para de falar, de perguntar, de questionar, de reclamar, e quando você se encontra maravilhado ante a glória de Cristo, sua pessoa e sua obra na cruz, tenha certeza, você é um cristão genuíno para a glória de Deus. Além da adoração, nós devemos responder com pregação. O salmo citado por Jesus aqui, número 110, foi o texto mais usado pelos apóstolos em suas pregações. Eles não apenas foram alvo da obra do rei, eles se tornaram proclamadores da sua obra. Que o Senhor desperte o nosso coração para conhecer, meditar e adorar ao Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. E mais do que isso, que Ele abra a nossa boca a fim de proclamarmos a salvação que o Rei Jesus trouxe ao mundo. Terceira e última lição, queridos, que Jesus levanta no texto de hoje. Jesus nos oferece uma lição importante sobre a verdadeira espiritualidade. E como é que ele faz isso? Ele contrasta dois personagens que estão no mesmo ambiente religioso. De um lado temos os religiosos, do outro nós temos uma viúva pobre. É um exemplo negativo e um exemplo positivo. Lucas nos diz, no verso de número 45, estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. O que é que Jesus vê
nos religiosos de Jerusalém 2 pecados, dos mais detestáveis aos seus olhos: orgulho e hipocrisia. Com suas roupas especiais, os religiosos querem ser notados pelos outros. Com os elogios que recebem em lugares públicos, eles querem ser honrados. Com os melhores lugares na igreja ou nos banquetes da cidade, eles querem ser elevados. Porque, na verdade, se sentem melhores. Melhores do que os outros. Não são apenas orgulhosos, segundo Jesus, são hipócritas. Deveriam cuidar da viúva ou da causa das viúvas. Elas são as pessoas mais pobres e desesperadas de Israel. E é o templo que deveria cuidar delas, porque em Israel o templo também funciona como governo. O que fazem? Roubam as viúvas. E para disfarçar, irmãos, segundo Jesus, eles fazem longas orações. As pessoas ficam impressionadas com as orações dos religiosos. Se impressionam também com a contribuição dos ricos, que por vezes são religiosos em Israel. Será que Jesus se impressiona? Sim, ele se impressiona, mas não é com os religiosos. Segundo o texto, ele se impressiona com uma viúva pobre. Versos 3 e 4 do capítulo 21, Jesus diz: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Os adoradores olhavam para os ricos e para os religiosos. Notavam suas roupas especiais. Eles tomavam tempo colocando seu dinheiro no gasofilácio. Os mais pobres diziam: estas pessoas são muito espirituais. Vejam o quanto eles contribuem com o reino de Deus. Ninguém notava a viúva pobre. Afinal, ela só tinha 2 moedas. Não demorou para colocar seu dinheiro no gasofilácio. Não tinha roupas bonitas, especiais. Jesus não destaca os religiosos. Ele nota a viúva pobre. Por quê? Porque, segundo Darrell Bock, um comentarista bíblico, Jesus não conta ofertas. Ele pesa os corações. Ele não está contando o dinheiro que as pessoas colocaram ali. Ele sabe que outras deram mais. Ele está pesando o coração das pessoas. Ele sabe que os religiosos estão dando sem sacrifício. Estão dando do que lhes sobra, ainda que seja muito. Esta mulher está dando tudo o que tem. E a sua oferta é uma ilustração do seu coração. Os religiosos querem ser vistos por espirituais. Eles fazem muito do lado de fora, porque querem ser reconhecidos. Esta mulher não é reconhecida do lado de fora. Do lado de dentro, ela se tornou um modelo de verdadeira espiritualidade, porque entregou tudo o que tinha aos cuidados do Senhor. Ela é pobre, mas quer ter parte no reino de Deus. Ela é pobre, mas confia no cuidado de Deus. Ela é pobre aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, ela é rica para a vida eterna. O que é que nós aprendemos aqui, queridos, de prático? Quais são as lições da espiritualidade que podemos destacar aqui? É óbvio que Jesus está fazendo um contraste. Ele nos ensina por um exemplo negativo e por um exemplo positivo. Falando primeiro dos religiosos, é como se Jesus estivesse dizendo: não sejam como eles. Não sejam orgulhosos. Não sejam
hipócritas. Porque eu e você não devemos ser orgulhosos, irmãos. Porque aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Pecadores, pobres, carentes da graça de Deus. Você pode se vestir muito bem. Você pode ter títulos na igreja ou na cidade. Você pode ter o reconhecimento da comunidade onde está inserido. Mas a verdade é que diante de Deus nós somos todos iguais, paupérrimos espiritualmente, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Porque eu e você não devemos ser orgulhosos, porque o nosso Salvador nunca se mostrou orgulhoso. O Rei da Glória morreu como um servo obediente entre dois criminosos para a nossa salvação. Como é que os seus seguidores serão orgulhosos? Como é que eu vou olhar para as pessoas de cima para baixo? Um cristão espiritual não vive por posição, por título ou em busca de bajulação. Um cristão espiritual, irmãos, não deseja os melhores lugares, não precisa ser visto, reconhecido ou idolatrado. Um bom exemplo disso é o que 2 jovens da nossa igreja viveram recentemente nos Estados Unidos. Tiveram o privilégio de frequentar uma das maiores conferências cristãs do nosso planeta. E chegaram atrasados à conferência e por isso ficaram com os últimos lugares. E quando eles chegaram aos lugares, perceberam que ao lado deles estava o doutor Augusto Nicodemos Lopes, primo da nossa irmã Marta, e um dos melhores e maiores teólogos e pastores presbiterianos do Brasil. Para a surpresa dos meninos, quando ele percebeu que os meninos eram brasileiros, falou com eles e os abraçou calorosamente. Ele estava no último lugar, irmãos. Era o pregador da noite, numa das maiores conferências do mundo. No último lugar, enquanto as pessoas cantavam, ele levantava as mãos. Quando oravam, ele orava. Estava lá no último lugar. E quando alguém mencionou o seu nome, ele olhou para os meninos da nossa igreja e disse: meus irmãos, orem por mim. Eu preciso da ajuda de Deus. Um cristão espiritual é diferente, irmãos. Ele é diferente. Por que não devemos ser orgulhosos, queridos? Porque o nosso valor, a nossa identidade não está na roupa que vestimos, ou no reconhecimento que temos dos outros. Os religiosos precisam ser vistos, notados, reconhecidos, porque é neste reconhecimento que eles encontram o seu valor. Quantas pessoas não vivem assim? Se vestem pelos outros. Buscam lugares de destaque pelos outros. Querem algum título, não para exercer algum serviço, mas para serem reconhecidas. Cristão, eu e você não precisamos ser assim. Eu e você não precisamos viver desta forma, porque o nosso valor, queridos, não está na roupa que vestimos, ou na atividade que realizamos. O nosso valor não está no que fazemos. O nosso valor está no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O nosso valor não está na roupa que vestimos, o nosso valor está na roupa de Cristo com a qual Ele nos vestiu em sua morte. Não precisamos viver na dependência do olhar ou da aprovação das pessoas que nos cercam. Às vezes vão nos aprovar, outras não. Mas a nossa alegria repousa no fato de que em Cristo Jesus, Deus nos aprovou para sempre.
Não precisamos ser orgulhosos, não precisamos ser hipócritas. E por favor, me escute. O cristão espiritual não diz que é espiritual. Se você conversar com alguém que fala muito de sua oração, de sua leitura bíblica, dos livros que lê, das obras que faz, desconfie. Porque um cristão espiritual não precisa falar que é espiritual. Nós sentimos o cheiro de Cristo na sua vida. Dr. Russell Shedd nunca foi ao púlpito para falar sobre a sua santidade. Mas certa vez perguntaram a uma de suas filhas: diga-nos, seu pai é tudo isto mesmo que pensamos dele? E ela disse, e eu perguntei depois em particular: eu nunca vi o meu pai pecar. É claro que ele peca, mas o que ela está dizendo é: ele é muito mais do que vocês imaginam. Ele nunca foi ao púlpito para dizer: eu passo horas e horas orando a Deus. Mas certa vez um amigo ficou com ele num quarto e às 4 da manhã tropeçou no Dr. Russell Shedd deitado, com o rosto no pó. E o que ele estava fazendo? Orando, irmãos. Qual é a implicação? Eu e você não precisamos ser hipócritas, atores religiosos. Nós precisamos ser diante das pessoas o que somos diante de Deus. Às vezes, melhores cristãos. Às vezes, piores cristãos. Ainda assim, cristãos amados por Deus. E o que fazemos? Que façamos para Deus. E que o perfume de Cristo, não o nosso perfume, seja sentido pelas pessoas à nossa volta. Quando Jesus fala dos religiosos, ele os usa como um exemplo negativo. E quando ele se volta para a viúva pobre, ele a tem por alguém ou por um exemplo positivo. É como se estivesse dizendo: sejam como ela. Busquem esta espiritualidade. E qual é a espiritualidade dela, irmãos? Ela se entrega por inteiro ao nosso Deus. Sua oferta é uma mera ilustração do seu coração. Ela nada tem do lado de fora para chamar a atenção dos homens. Do lado de dentro, porém, Jesus a destaca porque ela entregou tudo a Deus. Será que é assim que nós vivemos? Sabe o que ela fez quando colocou tudo o que tinha na presença de Deus? Ela priorizou o reino de Deus. Será que eu e você vivemos assim? Ela não pode muito. É verdade, irmãos. Ela só tem 2 moedas que quase nada valem. Ainda assim, ela deixa tudo diante de Deus. Você prioriza o reino de Deus? Sabe qual é um bom instrumento para perceber a resposta? A maneira como lidamos com os nossos recursos. No Sermão da Montanha, Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é a ideia, irmãos? Nós gastamos ou investimos com o que é muito importante no nosso coração. Quanto você investe no reino de Deus? Quanto gastamos com o reino de Deus? E outra vez, a questão não é a quantidade, é o peso. Não se trata de quanto eu entrego, mas de quanto me custa o que entrego. Os ricos do texto davam do que lhe sobrava, e a viúva deu tudo o que tinha. Por isso, um missionário por nome de Paul Kostra escreveu o seguinte: a pergunta não é quão grande é a minha contribuição para o reino de Deus. A pergunta é:
quão grande é o lugar de Deus na minha vida. Quando Deus ocupa um grande e central lugar no nosso coração, nós não damos apenas em grande quantidade, o que às vezes é a nossa sobra. Nós damos em grande peso. Ofertamos não apenas do que nos sobra, embora seja muito. Às vezes, ofertamos do que nos é caro, porque o nosso Salvador é caríssimo no nosso coração. E por que devemos fazer isto, irmãos? Porque devemos nos entregar completamente a Deus, porque devemos colocar diante de Deus tudo o que recebemos dele, porque o mundo à nossa volta carece do nosso socorro. Crianças, famílias, povos carecem dos toques da misericórdia da igreja. Eu não posso viver com o que Deus me deu apenas para a minha família, se há outras famílias que precisam. Por que devo colocar diante de Deus os recursos que Ele mesmo me deu, ainda que sejam 2 moedas apenas? Porque há missionários, evangelistas e plantadores de igreja que estão ao redor do mundo, entregando às pessoas o melhor presente que podemos dar a elas. Porque devemos colocar todo o nosso coração diante dele, priorizando o reino de Deus, inclusive na maneira como gastamos o nosso dinheiro, porque foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando subiu à cruz do Calvário, ele não nos doou o seu dízimo, ele se doou completa e inteiramente para abrir as portas do reino de Deus para pobres pecadores como você e eu. Como não vamos fazer o mesmo? Como não vamos viver, gastar para tornar o nome dele conhecido e desejado entre as nações? Qual é o seu estilo de aprendizagem? Auditivo, visual ou sinestésico? Conhecê-los é muito importante, vai facilitar o nosso estudo. Ainda assim, precisamos concordar, não retemos tudo. Não vamos memorizar o assunto completo de determinada lição. E Jesus sabe da nossa dificuldade, e é por isso que Ele nos dá o texto de hoje. Ele quer avivar a nossa memória com grandes e importantes lições da vida cristã. Qual é a lição que você mais precisa hoje? Você precisa da esperança da ressurreição? Você precisa ser lembrado outra vez da espiritualidade que agrada a Deus? Ou será que você precisa ser mais uma vez arrebatado pela maravilhosa identidade do Salvador? Na última semana, minha filha Beatriz participou de uma feira de ciências. E como parte de seu trabalho, ela precisava retratar em um quadro uma imagem importante da sua infância. E para minha surpresa, quando eu cheguei à sala, eu estava no quadro. Ela me retratou com ela em uma brincadeira que vivemos há algum tempo. No quadro havia uma borboleta, um homem magro e bonito e uma criança ainda mais bela. E eu confesso, irmãos, que fiquei emocionado, porque ela poderia ter lembrado de tantas coisas, mas se lembrou deste momento singular que eu vivi com ela. E quando eu vi a figura, fui tomado por aquela emoção, eu não apenas fiquei feliz, mas eu fui exortado. Eu fui relembrado do que é realmente importante. Eu não posso apenas comprar, conquistar, dar. Minhas filhas precisam da minha presença. Elas precisam da minha brincadeira. Eu fui lembrado de uma grande lição. Quando o Evangelho é pregado, semana após semana, é o que Deus está fazendo. Ele está nos lembrando do que realmente não podemos esquecer. Nem sempre vamos ter todas as lições na vida. Não vamos lembrar de tudo que ouvimos aqui aos domingos.
Mas se o Evangelho estiver diante dos seus olhos, a cruz de Cristo estiver levantada diante de você, você será lembrado da maior lição de Deus semana após semana. Nada podemos diante dele, mas tudo recebemos por causa dele. Nada conseguimos fazer para conquistar a nossa salvação ou suas dádivas, mas por causa de Cristo Jesus, ele derramou sobre nós graça e misericórdia. Que esta grande lição nos relembre outras, menores, mas também importantes lições da vida cristã. Que Cristo Jesus seja glorificado entre nós. E que o nosso coração seja hoje renovado e restaurado por Ele. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos a uma só voz: amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, em Cristo Jesus.